Oi, meus amores, tudo bom com vocês? A Copa do Mundo já começou e aí não podia ser diferente. Eu trouxe para vocês maquiagem de Copa aqui no canal também. Aliás, não vou falar maquiagem de Copa, porque maquiagem de Copa para mim seria uma maquiagem com a cor de cada país participante da Copa. Então essa maquiagem é maquiagem Brasil e acho que eu nem precisava falar isso, né? Porque tá praticamente a bandeira do nosso país em forma de maquiagem. E aí, gente, essa make ela foi feita da seguinte forma, simples e fácil, por conta de uma enquete que eu fiz no Stories do Insta e também no Facebook, e vocês escolheram dessa forma. Então vem comigo, vocês vão ver que tá facinho, facinho de fazer. Só acompanhar o passo a passo depois da vinheta, tá bom? Bora lá? Vou começar essa maquiagem do Brasil aplicando uma sombra verde clarinha e opaca da paleta de 120 cores da Manly no meu côncavo. Para isso eu uso um pincel caneta fofinho e vou aplicando a sombra e já esfumando com movimentos de vai e vem e também de desenhando bolinha ali no finalzinho do olho. Na sequência eu pego um pincel de esfumar bem fofo e dou uma diluída nessa cor verde aí, que é para não ficar marcada a sombra. Eu gosto de fazer assim para deixar o esfumado mais diluído, com aquele aspecto de degradê mesmo, tá bom? Feito isso, eu volto com o pincel mais fofinho, em forma de caneta, aplicar um pouquinho mais dessa sombra verdinha, concentrando a cor aí no finalzinho do olho e dando também uma esfumadinha de leve no côncavo, perdão. Repara, gente, que eu não levo essa sombra verde até o meu cantinho interno do olho, eu levo só ali mais ou menos até a metade, tá vendo? E vou esfumando, volto com o pincel de esfumar bem fofinho, para diluir a sombra, para não deixar marcada, e vamos embora lá esfumar. Agora eu peguei um pincel caneta menos fofinho, mais concentradinho, e vou aplicar uma sombra verde um pouquinho mais escura da mesma paleta de 120 cores da Manly. Jogo por cima da verde clarinha, deixando um pouco mais concentradinha a cor no meu côncavo, né, que é na dobrinha aí do olho, e também no finalzinho, no cantinho externo. Aplicando e dando uma esfumadinha bem de leve com esse pincelzinho aí. Peguei o pincel caneta mais fofinho de novo e agora sim eu dou uma esfumada misturando esse verde um pouquinho mais escuro com o verde clarinho que eu apliquei no início. Isso é o que vai fazer, gente, o degradê do meu esfumado. Para não ficar marcado, mais uma vez, eu volto com o pincel de esfumar fofinho, bem gordinho. Ele que dá a diluída no esfumado, deixando ele mais claro à medida que ele vai se aproximando da minha sobrancelha. Movimentos de vai e vem e também de desenhando bolinha no cantinho externo. Agora peguei uma sombra mais escura, uma verdinha mais escura da mesma paleta. E agora eu vou aplicar, gente, com um pincel de sombra mesmo, um pincel de aplicar sombra, só que repara que eu vou colocando na diagonal, do finalzinho do externo do meu olho, em direção aos meus cílios, mais ou menos na metade ali da minha pálpebra. Já vou aplicando e vou esfumando, puxando bem suavemente essa cor, esse tom de verde para o meio da minha pálpebra. Não passa na pálpebra toda não, só ali no finalzinho, puxando até mais ou menos a metade da pálpebra, como eu estou mostrando no vídeo, tá bom? Agora eu peguei uma paleta da NYX, Winter in Moscow, sentiu, né? Referência, Moscou, Rússia. Enfim, gente, ela tem uns tons de cinza e chumbo. Eu peguei um chumbo escuro com um fundo esverdeado, misturei com aquele verdinho no pincel, misturei as duas e apliquei aí na minha pálpebra, fazendo o esfumado na diagonal por cima do tom de verde que eu já tinha feito. Agora peguei um outro pincel de sombra, estão reparando que eu mudei o pincel, e dou uma esfumada aí no centro da pálpebra, que é para a cor não ficar marcada, tá bom? Sombra amarelinha opaca também, da paleta de 120 cores da Manly. Peguei o pincel bem fofinho e aí dou uma esfumada na interseção do verde, lá no finalzinho em direção à minha sobrancelha. Ou seja, onde terminou a cor verde, eu vou colocar a amarelinha
esfumando bem de leve, segurando o pincel na pontinha, que é para não ficar carregada a cor, não ficar marcada, e vou esfumando bem. Misturando os tons de verde nesse tom de amarelinho e criando, na verdade, um degradê do verde para o amarelo claro. Peguei corretivo, um pincel língua de gato e aplico aí na minha pálpebra do cantinho interno, até mais ou menos a metade da pálpebra, lá onde começa, né, digamos assim, o meu esfumado verde, sem passar para o esfumado verde, tá bom? Volto com a sombra amarelinha opaca e agora eu coloco ela onde eu apliquei o corretivo. Esse corretivo ele entra aí, gente, para limpar essa área do olho e deixar mais claro para o tom de amarelo, que é um tom clarinho que a gente está trabalhando, aparecer mais, ficar mais vivo, tá bom? Dou uma esfumadinha, ó, como a gente está trabalhando com mais de um tom, verde e amarelo, para não ficar marcado a transição de uma cor para outra, a gente dá essa esfumada básica aí. Sempre eu falo isso aqui no canal, sempre que vocês forem trabalhar com 2 tons ou mais de cor, tem que dar uma esfumadinha na interseção, no encontro entre essas cores, que é para não ficar marcado de jeito nenhum, dar um efeito mais bonito, tá bom? Agora peguei uma sombra amarelinha, só que iluminadora, bem clarinha, e botei por cima da amarela que eu já tinha aplicado antes, para dar um toque de luz, digamos assim, uma clareada, um brilhinho. Essa mesma sombra eu aplico com um pincelzinho caneta ali no meu cantinho interno do olho para dar um ponto de luz. Agora voltei com aquela mistura de sombra chumbo com verde, pincelzinho caneta mais fofinho e vou esfumando ali o finalzinho do meu olho, o cantinho externo do meu olho, que é para dar profundidade a essa maquiagem. Percebem que começa com um tom bem clarinho no cantinho interno, passa para um amarelo mais vivo, depois indo do amarelo para o verde clarinho até chegar no verde mais escuro. E aproveito, gente, e já vou dando também aquele formato na diagonal, com essa mesma mistura de sombra chumbo com sombra verde. Eu tô fazendo dessa forma, gente, porque além de deixar bonito, eu acho bonito, o esfumado assim na diagonal, eu vou trabalhar com um delineado esfumado dessa vez. E aí sempre que eu trabalho com um delineado esfumado, eu gosto de fazer esse esfumadão na diagonal, combina. Lápis de olhos azul, esse daí é de uma marca também asiática, baratinho. Você pode usar qualquer lápis baratinho mesmo, desde que ele seja bem cremoso. Aplico, né, tem esse tom de azul, aplico ele na linha d'água e também na área dos cílios inferiores. Para o lápis não borrar, eu esfumo ele com uma sombra azul do mesmo tom. Essa sombra também é da paleta de 120 cores da Manly e ela é opaca. Eu coloco ela por cima do lápis, que é para esfumar e esse lápis não borrar conforme eu for lacrimejando, piscando e etc. Peguei a sombra iluminadora amarelinha, coloquei, puxei ela ali, ó, do cantinho interno até perto da metade da área dos cílios inferiores. E agora eu fiz o delineado, gente. Fiz esse delineado com o Chloe Catherine Hill, que é uma sombra para base, que também serve de delineador, e esfumei ele, ó. Quando a gente esfuma o delineado, quase sempre faz uma sujeirinha, principalmente ali no final. Então, dá aquela limpadinha básica com o corretivo no pincelzinho língua de gato, que aí o esfumado fica certinho, o delineado fica certinho, a sua maquiagem fica limpinha, não parece que você tomou um soco no olho, nem fica aquela coisa toda borrada, né? Aí finalizei essa maquiagem, gente, com cílios postiço, um pouquinho de máscara para cílio, e ali abaixo da sobrancelha eu coloquei uma sombrinha iluminadora. Essa sombra aí é do Boticário, um iluminador do Boticário, sombra iluminadora do Boticário, só vem escrito assim. E pronto, gente, a maquiagem do olho é essa daí. O que vocês acharam? Acharam difícil? Eu achei que dá um trabalhinho só na questão do esfumado, né? Porque a gente está trabalhando com mais de um tom de verde, mas não é difícil. Você seguir o passo a passo, praticar lá na frente do espelho, você consegue fazer. Nos lábios eu coloquei esse batom da Dylos, é o Santorini, ele tem um tom bem diferente, é um tom de nude, meio pêssego, né? E opaco ao mesmo tempo. Finalizei aí com pele iluminada, marcada, um pouquinho de blush
E pronto, gente, essa é a maquiagem, a proposta da maquiagem de make, a maquiagem de make, a maquiagem Brasil Copa do Mundo 2018. Espero muito que você tenha gostado desse passo a passo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like aqui para mim. Deixa comentário também dizendo o que você achou desse passo a passo, dessa maquiagem. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Vê se não me decepciona, hein, Brasil? Pelo amor de Deus, de novo não. Tchau, gente.